Você já acordou um dia e sentiu que estava vivendo a vida de outra pessoa? Tipo, olhou no espelho e pensou: cara, quem é essa pessoa? Ou então já teve aquela sensação estranha de que você está apenas repetindo os mesmos padrões, os mesmos pensamentos, as mesmas reações, como se fosse um robô no piloto automático? Pois é, a maioria de nós vive exatamente assim. Acordamos, escovamos os dentes do mesmo jeito, tomamos o mesmo café, reagimos às mesmas situações da mesma forma, sentimos as mesmas emoções pelos mesmos motivos. E aí, no final do dia, nos perguntamos por que nossa vida parece sempre igual. Por que não conseguimos quebrar esse ciclo? Mas aqui está a coisa que vai virar sua cabeça. Você não é seus pensamentos. Você não é suas emoções. E definitivamente você não é seus hábitos automáticos. Na verdade, você tem acesso a estados de consciência que são literalmente sobrenaturais, no sentido de ir além da sua natureza normal, cotidiana. Imagina poder acessar níveis de intuição, que te dão respostas antes mesmo de você formular as perguntas. Imagina desenvolver uma criatividade tão fluida que as soluções aparecem naturalmente. Ou então, conseguir um estado de bem-estar tão profundo que você simplesmente não se abala com as turbulências da vida. Se você está se reconhecendo nessa sensação de que tem muito mais potencial do que está usando, comenta aqui embaixo qual é a área da sua vida onde você mais sente que está no piloto automático. E se inscreve no canal porque vamos explorar muito mais sobre como quebrar esses padrões que te mantêm preso. A questão é que a maioria das pessoas acha que mudança é sobre fazer coisas diferentes, mas não é. Mudança real acontece quando você literalmente se torna uma pessoa diferente. E isso não é papo de autoajuda, é neurociência pura. Olha só que interessante. Toda vez que você aprende algo novo, seu cérebro forma novas conexões neurais. Mas aqui está o que ninguém te conta. Quando você para de usar essas conexões, elas simplesmente desaparecem. É como se seu cérebro dissesse: ah, você não quer usar isso? Então vou economizar energia e apagar. Isso significa que a pessoa que você é hoje é literalmente o resultado das conexões neurais que você mais usa. Se você sempre reage com raiva no trânsito, seu cérebro fortalece os circuitos da raiva. Se você sempre se preocupa com dinheiro, fortalece os circuitos da ansiedade financeira. É como se você estivesse esculpindo sua personalidade todo dia, sem nem perceber. Mas tem um lado que ninguém fala. Você pode esculpir conscientemente. Pode literalmente redesenhar quem você é a partir do zero. E aqui está o que vai mudar tudo. Existe uma diferença gigantesca entre conhecer o caminho e trilhar o caminho. Você pode ler 1000 livros sobre meditação, mas se não medita, o que acontece no seu cérebro? Nada. Zero. Zilch. O negócio é que informação sem transformação é apenas entretenimento. E transformação real exige que você saia da sua zona de conforto neurológica e literalmente crie novos circuitos no seu cérebro. Pensa assim: seu cérebro é como um jardim. Se você só regar as plantas das preocupações, do medo, da ansiedade, é isso que vai crescer. Mas se você começar a regar as plantas da gratidão, da criatividade, da confiança, adivinha o que acontece? Elas começam a dominar o jardim. Agora vem a parte mais importante, e talvez a mais assustadora. Para criar uma nova versão de você mesmo, você tem que estar disposto a deixar a versão antiga morrer. E isso dói, porque aquela versão antiga, por mais limitada que seja, é familiar, é previsível, é segura. Mas quando você entende que pode literally se tornar uma nova pessoa, com novos pensamentos, novas emoções, novas capacidades, aí sim você começa a entender o que significa ser sobrenatural. Não é sobre ter superpoderes, é sobre acessar o seu potencial natural que estava dormindo. E olha que fascinante. Existem estados de consciência onde você transcende completamente suas limitações habituais. Estados onde você não está mais pensando sobre problemas, mas recebendo soluções. Onde você não está mais reagindo ao ambiente, mas criando sua realidade
a partir de um lugar de poder interno. A ciência já provou que quando você entra nesses estados, através de meditação profunda, por exemplo, seu cérebro produz ondas gama. São as mesmas ondas cerebrais dos monges tibetanos mais experientes do mundo. E sabe o que é mais incrível? Qualquer pessoa pode aprender a acessar isso. E isso nos leva a uma descoberta ainda mais profunda. Você não precisa esperar algo externo mudar para se sentir diferente. Na verdade, é o contrário. Quando você muda internamente primeiro, o mundo externo se reorganiza ao redor da sua nova energia. É como se você fosse um imã. Quando você muda sua frequência interna, automaticamente atrai experiências que estão alinhadas com quem você se tornou. Não é lei da atração místico, é física quântica, aplicada à consciência humana. Mas talvez o aspecto mais poderoso disso seja entender que você não é vítima das suas circunstâncias. Você é o criador da sua experiência, e isso muda tudo. Quando você realmente incorpora isso, não só intelectualmente, mas celularmente, você desenvolve o que eu chamo de imunidade emocional. As mesmas situações que antes te derrubavam simplesmente não te afetam mais. Não porque você está reprimindo, mas porque você literalmente se tornou alguém que não ressoa mais com aquelas frequências baixas. E aqui está algo que vai te surpreender. Pessoas que dominam isso desenvolvem uma intuição tão aguçada que parecem adivinhar o futuro. Mas não é adivinhação. É que quando você não está mais perdido nos seus pensamentos caóticos, você consegue perceber padrões e sinais que sempre estiveram lá, mas que você estava ocupado demais para notar. É como limpar a tela do seu celular. A informação sempre esteve lá, mas agora você consegue ver com clareza. Imagina viver assim. Acordar todos os dias sabendo exatamente quem você é e para onde está indo. Ter certeza absoluta das suas decisões porque elas vêm de um lugar de clareza, não de medo ou ansiedade. Conseguir acessar estados de criatividade e flow sempre que precisar. Isso não é fantasia. É o seu estado natural quando você remove todas as camadas de condicionamento que foram se acumulando ao longo dos anos. Sabe qual é o problema de viver no piloto automático? É que você se torna previsível até para você mesmo. Você já sabe como vai reagir quando alguém te irrita. Já sabe que vai se estressar no trânsito. Já sabe que vai ficar ansioso antes de uma apresentação importante. É como se você fosse um ator representando o mesmo papel há anos, sem nem perceber que existe um roteiro infinitamente mais interessante esperando. E a questão é que seu corpo não consegue distinguir entre uma experiência real e uma experiência imaginada. Quando você fica remoendo uma discussão que teve ontem, seu corpo produz os mesmos hormônios de estresse como se estivesse vivendo a situação agora. É como se você estivesse revivendo o trauma a cada lembrança. Por isso que algumas pessoas ficam presas no passado. Elas não percebem que toda vez que lembram de algo negativo com emoção, estão literally treinando o corpo para ficar naquele estado. É como fazer musculação da tristeza, da raiva, da frustração. Mas existe um lado incrível disso. Se o corpo não distingue real de imaginário, você pode usar isso a seu favor. Pode literalmente treinar estados positivos através da visualização consciente. Quando você imagina vividamente um cenário onde está confiante, criativo, em paz, seu corpo começa a produzir a química neural correspondente. É como ter um laboratório interno, onde você pode testar diferentes versões de si mesmo antes de levá-las para o mundo real. E tem mais uma coisa fascinante. A maioria das pessoas acha que precisa esperar se sentir motivada para agir. Mas na verdade é o contrário. Ação cria motivação, não o contrário. Quando você age como a pessoa que quer se tornar, mesmo sem se sentir assim, seu cérebro eventualmente se adapta e você literally se torna essa pessoa. É como fingir até conseguir, mas numa versão muito mais sofisticada. Você está literalmente esculpindo sua identidade através das suas ações repetidas. Agora tem uma camada ainda mais profunda nisso tudo.
Sabe aqueles momentos raros na sua vida onde você se sentiu completamente presente, completamente vivo, completamente você mesmo? Talvez assistindo um pôr do sol incrível, ou numa conversa profunda com alguém especial, ou fazendo algo que você ama. Esses momentos não são acidentes, são vislumbres do seu verdadeiro potencial. São pequenas amostras de quem você realmente é, quando não está perdido nos seus pensamentos automáticos e reações condicionadas. A diferença é que a maioria das pessoas acha que esses momentos são sorte, coincidência. Mas, na verdade, você pode aprender a acessá-los conscientemente. Pode desenvolver a habilidade de entrar nesse estado de presença e clareza sempre que quiser. Agora, tem uma coisa crucial que preciso te contar. Esse processo exige coragem. Porque para se tornar extraordinário, você vai ter que fazer coisas que pessoas ordinárias não fazem. Vai ter que questionar crenças que você carrega há décadas. Vai ter que sair da sua zona de conforto neural e literalmente treinar seu cérebro como um atleta treina o corpo. E sabe o que é mais desafiador? Você vai ter que se tornar desconhecido para si mesmo. Porque se você sempre faz o que sempre fez, vai sempre ter o que sempre teve. Para acessar resultados extraordinários, você precisa se tornar uma pessoa extraordinária. E isso assusta muita gente. A zona de conforto neurológica é sedutor porque é automático. Você não precisa pensar, não precisa decidir, não precisa usar energia mental. Só precisa repetir os mesmos padrões de sempre. Mas é exatamente isso que te mantém preso numa versão limitada de quem você realmente é. É como viver numa casa com 20 cômodos, mas usar apenas 3. Você sabe que existe mais espaço, mais possibilidades, mas é mais fácil ficar nas salas familiares, mesmo que sejam pequenas e apertadas. Quando você se compromete com essa expansão, quando você realmente decide que não quer mais viver no piloto automático, algo mágico acontece. Você descobre que tinha capacidades dormindo dentro de você que são literalmente sobrenaturais. E tem uma técnica poderosa que pode acelerar muito esse processo. É sobre aprender a observar seus pensamentos sem se identificar com eles. A maioria das pessoas acha que é seus pensamentos, mas você não é. Você é quem observa os pensamentos. Quando você desenvolve essa capacidade de observação, consegue criar espaço entre você e suas reações automáticas. E nesse espaço está sua liberdade. É onde você pode escolher conscientemente como responder, em vez de apenas reagir. Imagina ter esse superpoder. Alguém te irrita, mas em vez de explodir automaticamente, você observa a raiva surgindo, reconhece ela e escolhe uma resposta mais inteligente. Não é repressão, é inteligência emocional no nível mais elevado. E quando você domina isso, percebe que suas emoções não são suas inimigas, são apenas informações. A raiva te mostra que algum limite foi ultrapassado. A tristeza te mostra que algo importante foi perdido. A ansiedade te mostra que você está projetando cenários negativos no futuro. Mas você não precisa ser sequestrado por essas emoções. Pode usá-las como dados para tomar decisões mais conscientes. E aqui está o segredo que ninguém te conta. Você não precisa esperar até estar pronto para começar. Na verdade, você nunca vai se sentir pronto. O momento certo é agora. Porque cada dia que você adia é mais um dia reforçando os mesmos padrões neurais que te mantêm preso. Quando isso acontece, você descobre algo fascinante. A mesma mente que criou seus problemas não pode resolvê-los. Você precisa literalmente acessar um nível de consciência diferente. E isso só acontece quando você para de tentar resolver tudo com o mesmo tipo de pensamento que te trouxe até aqui. É como tentar sair de um buraco cavando mais fundo. Você precisa parar de cavar e começar a subir. Comenta aqui. Você já teve alguma experiência onde sentiu que estava acessando uma versão mais elevada de si mesmo? Ou conta qual é sua maior dificuldade para sair do piloto automático. Se inscreve no canal e vamos continuar explorando esses estados de consciência que realmente podem transformar sua vida de forma radical.
A verdade é que você já tem tudo o que precisa dentro de você. O problema é que ninguém te ensinou como acessar. Ninguém te disse que você pode literalmente se reprogramar, que pode escolher quais pensamentos pensar, quais emoções sentir, quem você quer ser. Mas agora você sabe. E saber isso te coloca numa posição de poder imenso, porque significa que você não está mais à mercê das suas circunstâncias. Você é o diretor da sua própria vida. E quando você realmente entende isso, quando incorpora isso no nível celular, você percebe que ser sobrenatural não é sobre ser melhor que os outros. É sobre ser fiel à sua verdadeira natureza. É sobre parar de viver uma versão diminuída de quem você realmente é. Sua única limitação não são as circunstâncias. Não é sua história. Não é sua genética. Sua única limitação é sua disposição de se tornar desconhecido para si mesmo, de deixar morrer quem você foi, para dar nascimento a quem você pode se tornar. E quando você faz isso, quando você realmente se compromete com essa transformação profunda, você descobre que o extraordinário não é a exceção, é o seu estado natural. Você apenas esqueceu como acessar.